Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais um pouquinho de leitura corporal? Vamos falar um pouco das pernas hoje. O que as suas pernas falam sobre você, sobre o seu padrão de comportamento? Começando lá com aquelas perninhas magrinhas, as perninhas com joelhos grandes. Ai, tem gente que tem aquela perninha com aquele joelhão e fala: nossa, por mais que eu tente malhar essas pernas, elas não criam músculo. E às vezes tem que malhar e malhar muito para sair pelo menos uma batatinha ali naquela perna. É quase como que uma canela, joelho canela, de tão fininho que é. Às vezes as pessoas pensam, nossa, eu queria dar uma melhoradinha nela. Isso quando ela tem um outro traço de caráter envolvido com esse primeiro, que são os mentais. Porque se ela é predominantemente do traço de caráter mental, ela não vai se importar com aquelas perninhas finas, não. Na verdade, ela não é muito preocupada com o corpo dela. O corpo dela serve basicamente para carregar aquela mente maravilhosa que ela tem. São pessoas despreocupadas consigo mesmo, sabe? Não se importam muito com o que os outros falam sobre o seu corpo ou sua aparência. O que importa para ela é estar num padrão de pensamento, de ideias legais. Elas gostam do mundo das ideias. Tanto é que, para fazer um elogio para elas, elas gostam que elogiem as coisas que elas pensam e não o corpo dela, ou como ela está, ou como ela se vê, ou como está vestida, tá bom? O segundo traço de caráter, que tem as pernas mais rechonchudinhas ou mais arredondadinhas, geralmente tende a ter umas pernas em formato de X. Sabe quando as coxas se unem lá no joelho e depois elas abrem ali a batata da perna, fica mais abertinha? Se a gente olha de longe, parece que o formato está em X, sabe? São as pessoas que gostam de se relacionar com as demais. São as pessoas que geralmente vão precisar de outras pessoas no seu dia a dia, são aquelas que têm muito medo de serem abandonadas, têm uma angústia tremenda, geralmente chora só em pensar que pode ser abandonada pelas pessoas queridas. E isso não só o cônjuge ou companheiro, companheira, mas os amigos, familiares, tá? Então vamos ter bastante cuidado com os sentimentos dessas pessoas e dar a atenção que ela precisa. E geralmente ela precisa de bastante, hein? O terceiro traço de caráter vai apresentar as pernas finas também em relação às demais partes do corpo, porque ela tem um formato triangular. A parte de cima do corpo dela é maior. E quando a gente olha para a perna, por mais que não seja tão fina, é uma perna que vai triangulando. Ela começa mais larga lá no início da coxa e vai afinando. São as pessoas que gostam de que suas ideias sejam seguidas, são aquelas pessoas que gostam de falar sobre um determinado tema e que as demais entendam e comprem essa ideia. Elas gostam de ter suas ideias em destaque e geralmente elas são muito persuasivas com relação a te convencer sobre essa ideia. Só que aí tem que ter cuidado, porque às vezes ela tende a ser mais agressiva na forma de defender suas ideias, tá? Então, ela naturalmente é persuasiva, encantadora e charmosa, mas se ela estiver na dor e perceber que não está dando certo, tem que ter um certo cuidado, tá? Tanto a pessoa que tem esse traço de caráter, porque às vezes ela não percebe que acaba sendo um pouquinho mais agressiva, e as pessoas que vivem com ela. É falar, olha, não se preocupa, não precisa ficar assim, não precisa se preocupar. No meu tempo vou conseguir entender a sua ideia, eu vou conseguir assimilar ou falar. Eu penso um pouco diferente, mas tá tudo certo também, tá? Se ajude ou ajude as pessoas que têm esses traços de caráter que você já vai identificando com a ajuda das dicas que a gente tem aqui no canal, tá bom? O quarto traço de caráter, que são aqueles que gostam de colocar as coisas em prática, são aqueles que gostam de fazer, são aqueles que executam as coisas,
sabe? Geralmente eles gostam de pegar um cronograma feito passo a passo, ou eles realizam um cronograma passo a passo para depois executarem. Não vão ser aquelas pessoas que gostam de improvisar. Sabe quando a gente fala assim, ah, vamos viajar semana que vem, ou vamos fazer tal coisa? Eles falam, não, mas como assim? Preciso organizar a passagem, lugar onde vamos ficar, quanto tempo vamos ficar. Ele precisa ter cada passo meticulosamente organizado para poder fazer, senão ele sente certa insegurança, tá? As pernas deles são grossas, geralmente a batata da perna e a coxa da perna tem mesma grossura, é uma coisa só, grossa. Lembra que o primeiro traço eu brinquei e falei que era canela, joelho, canela? Neste traço de caráter, que é o quarto, seria coxa, joelho, coxa, tá? De tão grossa que aquela canela é. E tá tudo certo. Já o quinto traço de caráter é aquele que tem a musculatura bem desenhada, que tem os músculos bastante evidentes, são aqueles que gostam de colocar em prática tudo que eles realizam. Eles não gostam de delegar muito para os demais. Às vezes eles gostam de mandar um pouquinho, falar, olha, vamos fazer isto, mas se ele vê que o grupo no qual ele está inserido é meio lento, ele vai lá e faz tudo, e faz bem feito, e fala, olha, é desse jeito que tem que fazer. Eles querem tudo para ontem, não tem muita paciência para esperar os demais, não. E às vezes eles acabam ficando meio isolados, né, porque as pessoas se cansam daquela pessoa que sempre está querendo tudo para ontem, sempre muito exigente. Só que aqui tem uma questão, esse traço de caráter que é muito exigente com os demais, ela é muito exigente consigo mesmo também. Inclusive, o grau de exigência consigo mesmo é muito maior. Por isso que ela vai e executa e ela quer fazer muito certinho. Porque se as coisas não estiverem certinho, ele fica numa angústia, numa agonia, ele precisa fazer corretamente, tá? Então, qual será o seu traço de caráter predominante aí? Já olhou para suas pernoquinhas? O que elas contam sobre você? Me conta aí, tá? E se você não viu os outros traços de caráter, dá uma olhadinha lá. A gente se vê na próxima. Um beijo e até mais.